nós vamos entrar hoje no capítulo 15, que é a visita materna. Então a gente tem acompanhado que o André Luiz, né, ele desde que chegou ali no nosso, mais especificamente, ó a Bruna chegando. Ô Bruna, boa noite. A gente estava começando agora falando do capítulo da visita materna, lembrando, né, que o André Luiz, desde que ele entrou no nosso lar, ele estava com duas preocupações, né? Uma delas é com relação à família que ficou na Terra, e outra delas era com relação aos que já partiram e que ele ainda não tinha encontrado. Mas ele ficou sabendo através do Clarencio que a mãe dele sempre foi uma que intercedeu muito em orações pelo auxílio, pelo resgate dele ali no umbral e pelo auxílio de muita coisa que ele vem fazendo ali. Mas antes da gente entrar propriamente nesse capítulo, vamos lembrar um pouquinho só do último, para a gente não perder o fio da meada, né? O último capítulo foi aquele que ele foi conversar com o Clarencio, pedir trabalho. Ele, na verdade, queria pedir trabalho mais específico, especializado, mas depois daquela conversa com a senhorinha, ele já repensou. E quando ele conversou com o Clarencio, agora o Clarencio acabou de falar uma série de verdades, de situar ele numa realidade espiritual dele, que ele ainda não tinha condições de fazer aquilo que ele gostaria, mas que ele deveria se contentar em fazer o que era, que eles estavam permitindo e que tudo no seu tempo aconteceria de maneira adequada. E então aí encerra esse capítulo 14, com o Clarencio sendo muito claro, um pouco duro, mas extremamente amoroso. O que fez com que o André Luiz ouvisse, porque o André Luiz também já vem subindo, né, na evolução espiritual dele, sendo mais humilde, mais receptivo, deixando um pouco o orgulho de lado. E por isso o André Luiz ouviu tudo aquilo que o Clarencio disse como verdade e acatou como realmente sendo o que ele precisava de fato. Então ele se submete e espera o momento em que as coisas chegassem. E aí agora entra no capítulo 15, a visita materna. Então agora o André Luiz realmente vai encontrar com a mãe que ele também tanto esperava. Boa noite, gente. Desculpa que eu não falei aquela hora, o computador travou aqui, eu não consegui responder. Imagina, eu imaginei que você estava com algum problema, por isso eu segui. Mas É, no, então, no boa grupo noite. anterior também, ele travou, eu não consegui responder você. Desculpa, boa noite, viu? Imagina. Eu vou começar então, mas vocês, por favor, podem o tempo todo, né, me interromper para acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Então, aí, depois dessa visita lá com o Clarencio, o André Luiz começa esse capítulo dizendo: atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido. Então, olha aqui, realmente confirmando aquilo que a gente já vem observando dele, né? Ele já foi mais orgulhoso, tem sido mais humilde e agora reconhecendo exatamente isso. Ele falou que se fosse em outros tempos, ouvido tudo o que ele ouviu do Clarencio, ele talvez se sentisse ofendido. Ele tivesse se melindrado com tudo aquilo que o Clarencio falou, com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Então, ele ouve tudo aquilo que o Clarencio fala como realmente uma bênção, como uma oportunidade de identificar os seus próprios erros e se sentir bem por estar trilhando esse caminho de poder corrigir, e enxergar e tentar poder consertar. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências, quer dizer, deixando claro também que nós, na condição em que nós estamos, nós não conseguimos estar muito bem acordado, né? Nós não conseguimos enxergar as coisas muito claras. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana
em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Então agora ele tinha uma noção real da seriedade que é uma encarnação. E apesar da gente estar meio esquecido de algumas coisas, vendados, né, para algumas visões com relação a algumas verdades, a vida humana não pode ser encarada como uma brincadeira ou sem a responsabilidade devida que ela tem que ser encarada. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Então, ele agora, o André Luiz agora, é que ele tem uma noção real do tamanho da importância de uma encarnação, do tempo encarnado, né? Do tempo que a gente está submergido a essa escola, né? Que é a Terra. Então, a nossa vida aqui não é a vida real, não é a vida que a gente busca já viver bem. A gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para crescer em intelectualidade, em moralidade. Então, o André Luiz agora, só agora que ele está mostrando que ele tem essa noção mais aberta, né, com relação a tudo isso. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Então, olha esse ponto que ele chega, né, na clareza de visão dele agora. Ele está vendo que tudo que ele perdeu, ou o desleixo que ele levou à última encarnação, ele está reconhecendo que ele não, na verdade, ele nem merece o que ele já tem. Então, quanto mais pedir algo além, que era o que ele estava querendo, né, quando ele foi lá no Clarencio, exigir trabalhar como médico. Então, agora ele tinha um pouquinho mais ampliada essa visão. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Então, aqui, ó, mais uma vez, falando aquilo que a gente vem observando, né, que é uma das grandes preocupações dele. Voltar a presenciar, né, o ambiente doméstico dele, ou ter notícias, pelo menos, da esposa e dos filhos, que até então ele não tem notícia nenhuma. Todos que ele perguntou, de alguma maneira ou de outra, se esquivaram dessa pergunta, falando que não era hora ou mudando de assunto mesmo. Então ele ainda não tem. Então, no fundo, ele tem essa ansiedade, mas ele está entregue realmente, ciente de que ele, na verdade, está recebendo muito mais do que merece. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Então, olha que como ele está consciente, né? Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Então, aqui é algo que também no livro Nosso Lar inteiro a gente vê isso. A questão do merecimento e da oportunidade de ser realmente de construção de alguma coisa boa. Muito do que acontece, ou muito do que a gente pede, ela não é construtiva. Ela, na verdade, no momento errado, ela até atrapalha. Ela até destrói algumas coisas. Então, o exemplo do que o Clarencio falou com aquela senhora, falando que ela não tinha condições de ajudar os filhos, e ele mostrou por quê, né? Até então ele botou ela em várias situações para ajudar diversas pessoas, e ela não ajudou nenhuma, porque ela sempre alegava alguma coisa ou outra e não fazia nada. Então o Clarencio mostrando para ela que ela não estava pronta para ajudar. Se ela não está pronta para fazer o mínimo que ele pediu ali, imagina ali com os entes mais queridos, que envolve sentimento, envolve emoções, e que acaba, na verdade, fazendo coisas que não são para o bem daquelas pessoas. Na intenção de proteger uma pessoa amada,
filho ou uma pessoa muito querida, às vezes a gente pode fazer algo que é mais prejudicial do que benefício. Então, se não é oportuno aquilo, se aquilo não vai trazer um benefício real para a situação, a espiritualidade não concede. Então, e é o que ele está falando aqui. Ele reconhece que a espiritualidade ali, aqueles seres que ele está convivendo, conseguem ler o pensamento dele. Então, ele não precisaria nem falar o que ele quer. Eles sabem o que ele quer. E se até agora não fizeram o que ele quer, porque não é bom para ele, não é oportuno. Ou ele não merece, ou ele não vai saber lidar com aquela situação. É exatamente isso o que ele quer dizer. Calava-me então resignado e algo triste. Então ele está resignado, mas é claro que ainda um pouco tristonho, porque no fundo, ele quer aquilo. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nesta fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Então ele estava numa fase de mergulhar, né, dentro dele mesmo, de se conhecer, de se descobrir. Então, até por isso ele está reconhecendo tudo aquilo que o Clarencio falou para ele como bênção, como oportunidade dele se conhecer. E se a gente não conhece as nossas sombras, a gente não trabalha para dissolver elas, né? E ele estava vivendo exatamente essa fase, o André Luiz. Um mergulho profundo em si mesmo. Um pouco tristonho, mas ele estava ali de frente para a verdade, né? Seguindo um dia após o outro, né? Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou, radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Então, olha o que o Lísias fala para ele, né? Apesar de estar sempre tentando melhorar ele. Eu não sei, teve alguma parte aqui atrás, acho que falou, inclusive, que se passou algum tempo, né? Não foi imediatamente. Ó, passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. Quer dizer, passaram-se dias depois daquele encontro dele com o Clarencio, né? Daquela visita. E agora o Lísias, alguns dias depois, então chega com essa. Adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, meu querido. Então, eu não sei se vocês conseguem, você sabe, é que eu me envolvo tanto com essas histórias aqui, eu tento me colocar tanto, eu fico imaginando o que não é um encontro como esse, né? Depois de anos no umbral, depois de recolhido, tá numa situação que é um tratamento espiritual já em condições melhores, mas ainda sem poder ver uma mãe, por exemplo, a mãe que partiu, ou o pai, ou alguém da família, e você reencontrar com a sua mãe. Então, eu imagino o que não deve ser essa sensação que ele viveu nesse momento, né? É realmente uma sensação de encontro, uma estabilidade emocional, um porto seguro mesmo, né? Porque até então ele está reconhecendo uma série de benefícios, ele está muito feliz de estar sendo amparado, ele está fascinado com a maravilha ali do nosso lar, mas é diferente de você encontrar talvez com uma pessoa que você tem um vínculo muito grande emocional, né? E é o que aconteceu agora aqui nesse capítulo. A mãe dele foi ao encontro dele. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Então é realmente uma sensação, uma descrição de uma cena de sentimentos extremamente emocionantes, né? Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços,
misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas. Então, olha isso, né? Até a mãe dele, que é um ser que vive num mundo, num plano espiritual mais elevado, até a mãe dele chora também num momento como esse. A emoção é muito grande. Então, esses espíritos mais evoluídos, mais equilibrados, eles não quer dizer que eles também não sentam essa emoção forte, né? Eles não são totalmente, não são frios. Eles, na verdade, são equilibrados. Mas mostrando aqui que ele, nesse momento, chorou e misturou as lágrimas dele com a lágrima dela. E não Marco, sei. mas é que Hum, nem da Ismália, né, que você falou lá. Ela o- mesmo sendo evoluída, sofreu até a ponto de adoecer, né, e morrer assim, com toda a evolução dela, do que ela estava vivenciando, passando. exatamente. Ela já é um ser muito mais adiante, né? E ainda assim sofre. E todo esse sofrimento, né, Eva? Na verdade, nós vamos ver até um pouquinho nesse capítulo hoje aqui. Também, ela não está sofrendo por sofrer. Isso também serve de crescimento. De alguma maneira, ela também conseguiu subir ainda mais. Ela já poderia ter uma condição melhor, mas com certeza passando por tudo aquilo e comprovando aquele testemunho de fé que ela dá, ela sobe mais um pequeno degrau que seja, porque ela já estava bem, um pouquinho a mais, mas ela com certeza subiu. E a mãe do André Luiz, eu imagino que é a mesma coisa. Ela já vive em mundos mais evoluídos, mas ela também está trabalhando a sua melhora. Aliás, eu imagino não. O capítulo vai dizer isso. E aí o André Luiz ainda segue descrevendo, né? Eu não sei dizer quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando. Quer dizer, ele ficou perdido até no tempo, né? Ele se envolveu naquela situação e perdeu a noção do tempo. Ficou abraçado sem querer desabraçar, sem querer sair daquela cena, né? E aí a mãe dele desperta ele. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. Então, aí também, mais uma vez, voltando no que a gente está falando aí, né? Espírito evoluído também se emociona, também, mas é equilibrado. Não parte para o prejudicial. E é o que ela está falando. Vamos, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Então, olha a busca do equilíbrio. Olha a lição que ela está dando a ele, né? Até a alegria. A gente tem que tomar cuidado para dosar, para não passar do limite. Porque senão ela também vai ser fruto de sofrimento. Então, todo desequilíbrio traz sofrimento para a gente. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos da sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Quer dizer, ele se lembra de fases na Terra, né, ainda no fim da encarnação dele e dela. Ela já é uma velhinha e um filho que carrega a mãe no colo, né, e que já brinca, né, porque já é ele quem é o mais forte, ela já mais convalecida. Mas agora inverteu de novo o papel. Voltou, vocês viram que no início da cena ele descreve como ele tendo a sensação de voltar a ser criança. E ela voltando a ser quem consola ele, quem cuida dele novamente. Porque no fim da encarnação deles, era ele já quem cuidava dela. Ela velhinha, ele adulto, ele cuidando. Agora, ela evoluída, ela habitando planos mais altos e ele necessitado, ela carregando ele no colo praticamente. E ela fala, né? Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Então, olha uma cena, né? Ele deitou no colo dela ali mesmo, né? Colocou a cabeça entre os joelhos dela. Então, imagine, eu imagino ele sentado no chão praticamente, ela sentada em algum local e ele ali
com a cabeça colocada nas pernas dela. E aí ela confortando ele. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Olha o que o colo materno não faz, né? Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. Então, como eu falei, ele já estava se sentindo extremamente venturoso por estar no nosso lar, extremamente feliz. Mas agora ele falou, parece que agora sim eu coloquei o meu barco no porto mais seguro que eu conheço. Então é a sensação de mais estabilidade e segurança que ele poderia alcançar. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Eu quero, assim, chamar um pouco também a atenção para uma coisa que eu fico pensando, né, numa cena como essa. A gente sabe que perante Deus, nós todos somos irmãos. Então, pai, mãe, irmão, tio, esposo, esposa, são papéis que nós assumimos na encarnação para poder fazer o que a gente tem que fazer, aprender o que a gente tem que aprender, pagar o que a gente tem que pagar, seja lá o que for. Mas são papéis que a gente adota e que do lado de lá, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai encarando a todos como uma grande irmandade. E é justamente a mensagem que Jesus veio nos ensinar, né? Que nós somos todos irmãos uns dos outros. Jesus ensina a gente a orar a oração do Pai Nosso, né? Falando Pai Nosso, quer dizer, mostrando que o Pai é Pai de todos. Então todos são irmãos de maneira igual. Mas eu estou falando tudo isso porque, apesar da gente um dia chegar a esse nível de conseguir encarar todos de maneira igual, como irmãos, em fases ainda menores, né, mais abaixo, a presença ou o vínculo de consanguíneo ou não, mas o vínculo forte com algumas pessoas são porto seguro, que estimulam ao crescimento. Então, o exemplo do que nós estamos presenciando aqui. O André Luiz, na presença da mãe, para ele, ela é a fonte de tudo que ele precisa. Então, ela é quem estimula, ela é quem coloca ele para frente. Também tem muito a ver com o que nós acabamos de ler no capítulo do Mensageiro sobre a Ismália e o Alfredo. Eles são alimento um para o outro. Então, ela desce do plano superior para ajudar o Alfredo, para renovar o ânimo dele constantemente. Então, a mãe do André Luiz, para ele agora, é a fonte mais limpa e mais segura do que ele precisa para ir adiante. Mas isso um dia também vai se nivelar para todos. E olha que mesmo ela sendo essa fonte para ele dessa maneira, ela demorou tanto para aparecer. Por quê? É a mesma coisa que nós estávamos pensando nos mensageiros. Ainda não era tão produtivo que ela aparecesse antes. Ele ainda não estava pronto para reconhecer a presença materna e não descambar, talvez, para sentimentos que iriam fazer ele se perder de novo, para vibrações de lamentação excessiva, de colo excessivo. E é um pouco do que vai acontecer aqui na lição de hoje. Porque ele se sente tão criança na presença dela, que olha o que ele fala agora, né? Um pouquinho mais para frente, na verdade. Mas agora ele fala alguns detalhes que também chamam a atenção para a gente, que ele fala assim, ó, qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Então a mãe estava usando uma roupa que era uma roupa também que ele estava muito acostumado a ver ela quando ainda encarnada. Então mostrando para a gente que até o aspecto visual que ela adota aparecer para ele é para ajudar nessa, porque se ela aparecesse
totalmente diferente, um ser de luz, por exemplo, com uma roupa que ele nunca tinha visto, ele não ia nem reconhecer a mãe exatamente da mesma maneira e não ia ser um conforto tão grande como é o que ele está sentindo. Então, o que ele está descrevendo é isso, que ela estava se vestindo igual ao que ele se lembrava, notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantinha azul. Contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve. Então, até os fios de cabelo branco, ela também ainda apresentava para aparecer para ele. As rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Então, nós sabemos também que o perispírito mais evoluído, ele não precisa continuar com o aspecto do fim da última encarnação que ele teve. Como ela está aqui com o cabelo branco, com ruga no rosto, ela pode voltar a adotar uma figura de alguma fase da vida dela que era mais vigorosa ou que ela se identifique mais. A exemplo, por exemplo, do Emmanuel. O Emmanuel aparece para o Chico como se ele fosse um senador romano, que é a encarnação dele lá há 2000 anos atrás. Mas depois daquela encarnação, o Emmanuel já foi inúmeras outras personalidades, né, encarnadas, como escravo, como padre, mas ele prefere aparecer para o Chico Xavier como Públio Lentulus, que era um senador romano, que fazia ele se lembrar, inclusive, de muitos dos seus próprios erros e fazia ele se colocar em posição humilde também. Então, o perispírito mais evoluído pode adotar a forma que ele quiser, mas a mãe do André Luiz ali está escolhendo aparecer para ele exatamente da maneira que traz mais conforto para o André Luiz. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Então, o André Luiz estava ali, ele estava conseguindo nem falar. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Quer dizer, ela falando que apesar de eles estarem separados há muito tempo, para ele não duvidar que ela o tempo todo esteve em pensamento, preocupada e ligada a ele. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Você sabe que às vezes eu fico até surpreso, né, com a sincronia de algumas coisas que a gente está fazendo nesses estudos. Olha o assunto que nós estamos lendo hoje no nosso lar e olha o assunto que nós lemos hoje no Mensageiros. Né? A história do Alfredo e da Ismália, a separação temporária, né, de entes muito queridos por um propósito, por algo que realmente existe uma necessidade e há quem está muito acima de nós é quem entende. A gente não entende tudo mesmo, né? Então, às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Então, para que a gente aprenda um amor sublime, que está muito além desse que a gente está acostumado a entender, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Então, ele até agora não conseguiu falar ainda, só ela que está acariciando, falando alguma coisa. Mas olha o que está acontecendo agora, né? Ela falando desse carinho, desse amor paterno, né, de nosso pai maior, dela por ele, principalmente, né, da preocupação dela por ele. Olha o que aconteceu agora. Senti que reavivavam as chagas terrenas. Ó, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias,
para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Então, vocês se lembram do capítulo em que o Clarencio foi visitar o André Luiz e perguntou para ele como vai? E aí ele começou aquele monte de queixa, de lamentação, falando que estava tudo ruim, não sei o que lá. E o Clarencio ouve com uma extrema atenção, deixa ele falar tudo o que ele tinha para falar. E aí o Clarencio mostra para ele o quanto ele está sendo ingrato, né? O quanto que ele está focando no lado negativo e desprezando tudo que ele tinha de positivo até ali, né? E aquela lição foi uma lição que chamou muito a atenção a ele com relação a isso. Tanto é que no fim da lição o Clarencio pergunta de novo: e aí? Como é que você vai? Aí ele responde totalmente diferente, já com uma visão totalmente otimista. E apesar de tudo isso, apesar do Clarencio já ter dado essa lição para ele, apesar do Lísias continuar diariamente no mesmo caminho para estimular ele a pensamentos positivos e não a negativos, naquele momento, no colo da mãe dele, parecia que tinha aberto de novo aquelas velhas feridas que ele ainda não tinha deixado cicatrizar. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Porque agora é chorar por uma mãe, né? Chorar para outros, a gente pode tentar, mas para nossa mãe, às vezes a gente chora de uma maneira que a gente sabe muitas vezes como conseguir a atenção. Nem sempre isso é regra para todos, né? Mas na grande maioria conseguem das mães e dos pais muito mais do que se consegue fora dali, né? Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos. Olha isso, né? Ele ficou cego a tal ponto que ele começou realmente nessa questão das lamentações, das queixas, e se perdeu, né? Falando assim, eu não estava conseguindo atinar que a visita da minha mãe não era para a satisfação dos meus caprichos. Só esse início desse desequilíbrio dele mostra para a gente o quanto realmente era providencial a mãe dele não ter aparecido antes. Porque ele está sendo preparado. E mesmo sendo preparado, ele deu uma deslizada. Então, nesse momento, ele não estava mais se lembrando que a mãe dele não foi ali para atender aos seus caprichos. Que aquela visita era, sim, uma preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Mas ele se esqueceu disso naquele momento. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que a minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Então, apegado a padrões antigos, né? Ele achava que a mãe dele ali tinha vindo para resolver os problemas que ele não tinha conseguido com as outras pessoas. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Então, é como eu falei, isso não é uma regra, não é todo mundo que lida assim com a sua mãe ou com o seu pai, ou os seus pais com os seus filhos, mas a grande maioria, né, a mãe não passa de escrava no conceito dos próprios filhos. Acham que as mães são para fazer o que eles querem. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Então, ele não percebendo tudo aquilo, a bênção que era a presença e não o capricho pessoal, né? Mas ele se afundou nisso, né? Começou então a descambar para confidências dolorosas, né? E para pedidos ali que não faziam sentido. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Quer dizer, a mãe, como mãe e preocupada com o filho, ouvindo um filho sofrer, ouvindo um filho
de queixas e lamentações, de sofrimentos que estão dentro dele, é o que ele falou. Ela não deixou de transparecer a melancolia que estava dentro dela por sentir o sofrimento do filho. Mais estreitamente, mais carinhosa, ela fala: ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Quer dizer, eu sei do que você já pediu para o Clarencio, mas eu sei também da postura dele perante o que você tem pedido. As recomendações dele para que ele não se fixe nas queixas e nas lamentações e que ele passe a enxergar cada vez mais as bênçãos, o lado de misericórdia divina de tudo. Então, e ela falou, eu não desconheço que o Clarencio já tem te alertado com relação a isso. E ela fala, não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Então, olha isso, né? Porque a mãe também, se ela não tivesse bem preparada, se ela não tivesse bem evoluída e bem equilibrada, ela talvez também pudesse cair na mesma vibração do filho e se entrar nas lamentações e querer atender a tudo aquilo que ele estava pedindo. Foi exatamente o que o Clarencio negou àquela senhora. Ele falou para ela, eu sei que se você descer lá para ajudar os seus filhos, mesmo na intenção de ajudar, você vai piorar. Você vai fazer o que eles te pedem com relação a facilidades, a caprichos e tudo mais. E a postura da mãe do André Luiz aqui é exatamente diferente. Fala assim, eu entendo o seu sofrimento, mas agora nós não estamos aqui na mesma forma de reagir perante essas dificuldades. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Então, onde aprendemos a ser irmãos uns dos outros. Aqui eu não sou mais a sua mãe. Apesar de estar aqui como a quem vai te trazer o auxílio de uma mãe, eu estou aqui porque eu já te reconheço como irmão. Somos todos filhos do mesmo Pai. Na posição de mãe terrestre, olha o que ela fala agora. Olha como ela já consegue separar uma coisa da outra. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Então, ela reconhecendo aqui que ela também está em processo de fortalecimento, de reajuste, né? Também eu trabalho por reajustamento, reajustando o coração. Então, ela já sabe o que ela tem que fazer. O coração dela talvez peça o contrário. Mas ela conscientemente, ela já sabe que ela tem que dizer não para tudo aquilo que ele está pedindo. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Então, ela também está sendo tentada, ela também está sendo balançada a voltar a, como ela fala ali, né, a paisagem dos sentimentos humanos, que são os sentimentos ainda desequilibrados, distorcidos, equivocados. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de mim. Então, isso é uma grande lição para a gente. Porque é uma lição que mostra que mesmo ela evoluída ao ponto que ela já está, ela já habita uma esfera mais alta do que o nosso lar. Ela está numa luta também, da vigilância. Ela também está em luta constante contra os seus sentimentos mais inferiores. E é o que ela está assumindo para o André Luiz ali, reconhecendo para o André Luiz. Alguma coisa está tentando me operar o inverso de tudo que eu venho aprendendo. Alguma coisa me tenta a operar um retrocesso na minha alma. Quero dar razão aos seus lamentos, olha isso. Erigir-te a um trono, qual se foras a melhor criatura do universo.
Vejam se isso não é o que as mães fazem aos seus filhos. Há muitas mães que fazem aos seus filhos, colocam o filho num trono. Ele é o melhor filho do mundo e ninguém pode fazer nada contra ele, que eu vou defender, mesmo que seja para prejuízo dele. Então, e ela, a mãe do André Luiz, está reconhecendo que ela está sendo tentada a voltar a esses padrões. Mas olha como ela já equilibrada, dona de si mesma, já domando esses instintos. Os instintos ainda existem, mas ela já controla. E ela, olha o que ela fala agora, mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Então não tem nada a ver com o que eu tenho aprendido por aqui, não tem nada a ver com o que eu sei que eu tenho que fazer. Então, apesar de algo me tentar a um caminho diferente, eu já sei o que é que eu vou fazer. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Então, lá não tem mais desculpa. A falha do lado de lá, porque a gente já está com a mente consciente aberta, é muito mais grave. Agora, aqui também, apesar de ser alguns gestos como esses serem perdoáveis, porque nós temos um pouco do apagar, né, das nossas consciências, para nós que cada vez mais estamos trabalhando para acordar nossa consciência, nós também temos que buscar cada vez mais atender ao Senhor, a atender à vontade dos nossos superiores, porque eles sabem o que é melhor para nós. E se nós já temos essa consciência e agimos contra isso, o fogo mental que queima nossa consciência é maior ainda. Então aqui é uma grande lição realmente para a gente, porque independente do estágio que a gente se encontre, as lutas ainda não cessam. Talvez bem lá para cima. Aí fica tudo mais tranquilo, mas nós ainda estamos longe da ausência dessas lutas. E ela fala ainda, segue falando, não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Quer dizer, você não é o único que está sofrendo desse jeito. Nem sou eu a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, olha que lindo isso que ela fala agora, né? Mostrando que a dor e o sofrimento que eles estão experimentando agora vai fazer com que eles cresçam, mas não cresce simplesmente pela lágrima derramada. Não é o sofrer por sofrer. Não é aquela aflição vazia, como a gente vê em algumas lições do Emmanuel também, né? A dor, ela é, sim, motivo de felicidade no futuro, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. Quer dizer, essa porta está sendo aberta. Mas se a gente não resolver entrar nessa porta, a dor de nada vale. Se a gente fica sofrendo, lamentando, chorando por chorar, achando que Deus vai conceder o céu aos aflitos que não se esforçam para lutar contra essas más inclinações, as coisas não acontecem. Essa frase aqui eu achei tão bonita, tão legal, que eu até postei hoje no Instagram lá do João Estela, né? Então, só mais uma vez lembrando, né? Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós. Então não existe edificação somente por isso, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Quer dizer, a mãe dele falando tudo aquilo, ele tentou, né, começar com lamentações,
querer atrair a atenção dela para conseguir o que ele queria, e mais uma vez ele ouve o contrário, né? Então, do Clarencio, lá atrás, do Clarencio no gabinete do Clarencio, agora da mãe. Ele tenta mais uma vez o que ele quer, ele ouve mais uma vez duras verdades, mas graças a Deus ele já tem a humildade suficiente para ser receptivo a todas essas advertências, né? Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansão de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Então, o que a mãe dele está falando faz tanto tempo que a gente não se vê. A gente deve aproveitar isso ao máximo. Então, se é para aproveitar, não vamos perder tempo com queixa e lamentação. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Quer dizer, falando que é dentro da cabeça dele que ele tem que trabalhar, é isso que ele bota para fora, porque o pensamento dele volta constantemente naquilo. Conforta-me a tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Quer dizer, ela está super feliz realmente, o quanto ele deposita confiança nela, o quanto realmente é devoto a esse amor de mãe, né? Mas ela deixando claro, mas eu não posso voltar para trás. Não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. É outro amor que nós estamos aqui para viver, André. É o que ela está falando. Aquelas palavras benditas me despertaram. Quer dizer, ele caiu de novo em si, né? Ele acordou daquele transe que ele estava de novo se deixando envolver. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Quer dizer, é como se fosse um passe que ela deu para ele naquele momento, com aquelas palavras, apesar de extremamente duras, né? Mas era com amor. E era com esse amor que ela conseguia, ao mesmo tempo que falava o contrário do que ele queria, dar uma injeção de ânimo nele, vitalizando o coração dele. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Então, ele acordou, né, e se sentiu, na verdade, ali agora, naquele momento, com a postura, falou assim, não, você está certa, mais uma vez eu quase também me deslizei para esses abismos, né? E aí, então, com esse ânimo, de novo, essa injeção de ânimo nele, ele dá um beijo na mãe, né, e enxerga ela de maneira mais bela do que o que ele nunca tinha conseguido enxergar até agora, né? E assim termina o André Luiz, o 15º capítulo aqui do Nosso Lar. Certo? E aí, gente? Intenso. Tenso? Para mim Tenso? foi. É. Ai, Bia, que bom. Não sei, né? Porque tudo que é tenso mexe com a gente de alguma maneira que seja com esse amor, com esse mesmo amor, né? Que a espiritualidade nos diz palavras extremamente realistas e duras, mas com o intuito de nos colocar realmente num caminho que leva para cima, né? Que leva. Mas você tem algo que você quer falar, Bia? Algo que você quer perguntar? Não, foi um capítulo que mexeu muito comigo. Por causa da minha mãe mesmo. Entendi. Mas É, na hora que falou do reencontro deles, assim, eu fiquei bem emocionada, sabe? entendi. Imaginando como será o meu reencontro com a minha, sabe? Entendi. E que com certeza são com visões mais aclaradas de tudo, né, Bia? Muita coisa. O tempo vai passando e as nossas almas vão aprendendo e crescendo. Então, nunca é para trás, né? Nunca é como se fosse um retrocesso. Exatamente é o exemplo disso, né?
é sempre mais maduro, é sempre buscando uma compreensão maior, pelo menos de uma das partes. Mas se acontece esse encontro, e esse encontro é providência divina, com certeza é para proveito, é com proveito, né? É como fala ali, Uhum. né? Até então ele não tinha tido essa oportunidade. E a oportunidade veio exatamente quando ele pôde aproveitar o máximo, apesar de ainda com as imperfeições por ambos os lados, já era num momento em que eles tinham como dar um passo adiante. Uhum. Então, que a bênção desse dia um dia aconteça, Bia, com todo o amor aí de todos os envolvidos com esse seu momento, viu? Amém. Triana, Eva, Bruna, tranquilo? Tranquilo, certo. Muito bom, tudo certo. Então tá bom. Bom, então terminamos aqui mais um capítulo. Semana que vem, capítulo 16. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos, a espiritualidade, né, que nos ajuda a todos nós compreendermos melhores essas lições aqui, principalmente com a ajuda da presença de vocês. E a gente agradece você também por dispor o seu tempo para ensinar mais a gente também, né? Imagina, André, é bom para todo mundo, é bom para todos nós. Com certeza. Então tá bom. Bom restinho de domingo aí, boa noite para vocês, bom início de semana. Para vocês também, gente. Boa Prazer. semana. Boa noite, Obrigada, gente. Mar. Boa Tchau. Tchau, semana para tchau. todos.